Fala pessoal, beleza? Finalmente aparecendo mostrando meu rosto, né? Então, eu sou o Lismael Souza, a voz por trás do podcast Combate de Robôs. Então, hoje eu vou fazer um vídeo de um formato um pouquinho diferente dos que eu estava fazendo aqui no canal. Então, para quem acompanha o canal sabe que eu estava fazendo aqueles vídeos no estilo mão desenhando. Então hoje, como é um vídeo que tem algumas coisas a mais para serem mostradas, eu resolvi testar esse novo formato, onde eu apareço, eu vou mostrar algumas coisas para vocês aqui na prática. Então, o vídeo de hoje vai ser sobre o sistema tangenciado. Mas antes de falar o que é esse sistema tangenciado na locomoção dos robôs de combate, é interessante a gente descobrir primeiro, conhecer primeiro o que é tangente. Então vamos lá. A definição de tangente é o seguinte: uma reta tangente é aquela que tem um único ponto em comum com uma curva, que é o ponto de tangência. Isso quer dizer que uma linha que passa tocando na borda de uma circunferência ou de uma curva está tangente a essa figura geométrica. Tá, então deixa eu mostrar para vocês. Aqui eu tenho uma circunferência, certo? Então essa rodinha aqui. E uma reta tangente, vou usar aqui um paquímetro para representar. Então vamos supor que nós temos a rodinha, certo? Então, quando o paquímetro passa dessa forma na roda, ele está tangente a essa roda. Então, vou fazer uma representação aqui, ó. Se eu tenho aqui a minha roda em um eixo e o paquímetro passa tocando nessa roda, olha só. Ela gira, certo? Beleza? Então aqui, ó, está fazendo um tangenciamento dessa roda. Então, quando essa reta se movimenta, essa roda gira. Então, por tangenciamento, essa roda está girando. Beleza? Então, esse é o sistema tangenciado. E no combate de robôs... No combate de robôs, mais especificamente na classe Beetle-8, a equipe GVS eles começaram a utilizar esse sistema de locomoção, né? Então eles estão tendo muito sucesso com essa locomoção, porque os robôs estão muito rápidos, eles estão tendo muito torque, tem uma aderência muito boa, vocês vão descobrir por quê. E eles não estão utilizando mais os motores escovados, né? Que é o que as pessoas das equipes mais tradicionais têm utilizado sempre. Então, depois de ter muito problema com caixa de redução quebrando, com engrenagens quebrando, com imã de motor quebrando, esses motorzinhos escovados, né, com caixa de redução integrada, eles acabaram utilizando motores brushless na locomoção desses robôs. Mas utilizar o brushless com a caixa de redução ainda tinha alguns problemas, né? Tem o problema do encaixe, tem o problema das engrenagens quebrarem também devido a altas rotações ou o esforço, até mesmo pela fixação que não é adequada. Então eles acabaram utilizando um sistema diferente. Tá, e agora mais uma definição aqui específica do tangenciado. Essa transmissão ela consiste num sistema onde uma bucha de diâmetro definido pelo construtor, ou seja, vocês vão já descobrir o que é isso, é acoplada no eixo do motor. E essa bucha toca a borda da roda, transmitindo a rotação por um sistema de tangenciamento. Lembra que eu falei agora há pouco sobre o sistema de tangenciamento? Foi pela reta tangente? É a mesma coisa, só que a diferença é que não vai ser uma reta. Vai ser um cilindro que vai tocar na borda da roda, certo? Esse sistema ele costuma ser construído em um mancal de alumínio, onde ele é parafusado ali no mancal, ele é parafusado do lado da roda, e dessa forma, com uma pressão que ele aplica na borda da roda, ele consegue fazer com que a roda gire quando o eixo do motor gira, certo? Então, já que eu falei para vocês aqui uma definiçãozinha de o que é o sistema tangenciado, com o cilindro lá do motor e tudo mais, eu vou mostrar para vocês aqui um dos motores que é comumente utilizado nesse sistema, certo? Então, normalmente na categoria Beetle-8 o pessoal utiliza o motor 2208 ou o 2212. O 2212, ele é esse motorzinho aqui, ó, não especificamente esse motor que eles estão utilizando, esse aqui é um Angel 2212, tá um pouquinho ruim de focar, a iluminação não está muito legal. Mas esse motor aqui, 2212, ele tem 980 kV. O pessoal tem utilizado um pouco mais. Então, o eixo dele tem um diâmetro de 3 mm, se eu não me engano. Deixa eu só conferir aqui. É isso mesmo, 3 mm. Então, com esse eixo de 3 mm, a roda deslizaria muito. Então, como é que é o sistema tangenciado? Temos aqui a roda, certo? E aqui na borda da roda, o motor encosta. Então, nisso que o motor encosta, quando ele girar o eixo, ele vai transmitir a rotação para essa roda. Vocês vão já ver um exemplo, certo? Só que como esse eixo aqui ele tem apenas 3 mm, ele vai deslizar muito aqui na borda dessa roda. E até mesmo vai cavar alguma coisa e não vai fazer uma transmissão decente.
e vai ficar uma redução muito grande também, né? Então a gente vai já descobrir também como é que a gente faz o cálculo de transmissão. Beleza. Então, esse motorzinho aqui, 2212 da Angel, ele tem 980 kV, mas o pessoal acaba utilizando mais os da Racerstar, que é um motorzinho que tem um maior kV, e eu acho que o 2206 que eles utilizam tem 2400 kV de velocidade, e eles colocam um eixo, uma buchinha no eixo de mais ou menos uns 5 milímetros, normalmente eles usam essa medida de 5 milímetros, e ela faz uma transmissão muito boa para a roda, né? Eu esqueci agora o diâmetro da roda deles. Mas fica tranquilo que no final do vídeo tem um bônus para vocês que vocês vão conseguir ver na prática como é que é um robô com sistema tangenciado. Mas deixa eu demonstrar para vocês aqui como é que é o sistema tangenciado. Tá, vou colocar novamente aqui no eixo, certo? E eu vou utilizar uma micro retífica, certo? Vou utilizar aqui uma micro retífica. Aqui, ó, a pontinha dela já tem tem uns detalhes aqui que vai melhorar na aderência, né? Não está focando muito bem, mas eu acho que dá para vocês entenderem mais ou menos o que eu quis dizer. Então, tá aqui a roda, certo? Vou ligar a micro retífica e vou encostar na borda da roda, olha só. A minha roda está girando por tangenciamento, certo? Beleza? Uma coisa interessante sobre esse sistema tangenciado é que dá para você fazer uma locomoção 4x4 utilizando apenas um motor no meio das duas rodas. Então imagine o seguinte, aqui nós temos o motor tocando na borda de uma roda, certo? Eu poderia simplesmente colocar uma outra roda aqui desse lado do motor e ele giraria as duas rodas no mesmo sentido. Tá, inicialmente eu sei que a gente fica com essa confusão, mas o Ismael vai girar para o lado oposto, cara. Não necessariamente, veja bem. Vou demonstrar. Tá aqui a roda. Tá aqui a roda, certo? Então, olha só. Vou botar o motor desse lado. A roda girou aqui no sentido horário para vocês, né? Tá girando aí no sentido horário. Vou colocar o motor do outro lado, que corresponderia ao motor estar tocando uma roda do lado oposto que estava essa daqui. Veja bem. Para que lado vai girar? Para o mesmo lado, certo? Então, por que acontece isso? Basicamente, é porque aqui não é uma reta, certo? Aqui é um cilindro. Então, quando esse lado está girando para dentro, esse outro lado está girando para fora. Então, isso faz com que a gente possa fazer uma transmissão para duas rodas utilizando o mesmo motor. Basta colocar uma bucha bem no meio dos dois, onde a roda desse lado recebe uma pressão aqui no eixo, né? E fica um pouco pressionada, e a do outro lado também fica um pouco pressionada. Então, fazendo uma espécie de sanduíche aqui no eixo. Então, uma roda de um lado e uma roda do outro. E isso daria certo. Tá. Sobre as rodas, é interessante você utilizar algumas rodas que tenham poliuretano, ou então algum outro tipo de borracha na borda. Com essa daqui, especificamente, o pessoal nunca testou. Essa aqui é uma rodinha da Nefeltec, que saiu de linha ultimamente, mas ela é bastante utilizada no combate de robôs. E assim, não dá para utilizar rodas neoprene com esse sistema. Por quê? Porque o eixo do motor, ou a bucha, ele teria que fazer uma pressão muito grande para poder transmitir a rotação. Porque ela flexiona muito, sabe? Ela é muito maleável. Então isso não é muito legal para o sistema. Então vamos lá. Uma coisa que é interessante saber sobre esse sistema é que você vai fazer a transmissão, aliás, a relação de redução do seu projeto com alguns motores das caixas de reduções Bunnybots P60 que tem 16:1. Então a cada 16 giros que o eixo do motor dá, a caixa de redução gira o seu eixo apenas uma vez. A gente também tem uma forma de calcular para o sistema tangenciado. Então, aqui nós temos uma roda de 60 milímetros, certo? Então, sendo bem rápido aqui para vocês entenderem, vocês vão pegar o diâmetro da roda, o valor do diâmetro, que é 60 milímetros, certo? E dividir pelo diâmetro do eixo do motor ou da bucha que você vai colocar, né? Então, para ser bem direto, vamos imaginar que a gente tem uma roda de 60 milímetros, que é essa aqui, e o eixo do nosso motor a gente colocou uma buchinha de 6 milímetros. Então, a gente pega 60 dividido por 6, que vai dar 10. Então, a relação vai ser 10:1. A cada 10 giros que o motor der, a roda vai girar uma vez, certo? Então, a gente conseguiria, por exemplo, num motor que tem 1000 kV e aplicando 10 volts nele, ele teria 10.000 rotações por minuto, a gente teria uma roda girando a 1000 rotações por minuto, certo? Então, essa é a forma de você fazer os cálculos. Então,
Novamente aqui você pegaria o diâmetro da roda e dividiria pelo diâmetro da bucha. Para rodar o brushless, você sabe que o ESC comum ele só faz o giro do brushless em apenas um sentido, certo? Então a gente tem um motorzinho brushless, ele vai girar apenas em um sentido com o ESC convencional. Então, para que a gente faça o sistema de locomoção com brushless, a gente vai utilizar alguns ESCs, como por exemplo esse aqui, ó, um ESC King Kong, 12 amperes. Ele é do tipo BL-Rally, que permite reprogramação, e ele aguenta de 2 a 4 S a bateria. Alguns outros modelos que o pessoal utiliza é o HGL-RC, 30 amperes, 50 amperes, tem o de 70 amperes também. Há quem use o Emax BL-Rally, então tem vários modelos aí que dá para você utilizar. Mas e se você não quiser, por exemplo, utilizar... Se a gente não estiver falando mais de Beetle weight, dá pra gente utilizar motores maiores na locomoção de hobby weight também, sabe? Então, para hobby weight, dá para você utilizar um motor 3536 para fazer o tangenciado, também como um bucha, né? Então aqui nós temos um Tange 3536. Ou então também você pode utilizar motores de outra linha, como esse aqui também, ó. Ele é um pouquinho mais robusto, já seria um pouco de exagero, eu acho, mas que também serviria, que é o 3542 da Prop Drive. É um motorzinho também muito bacana. Ele é utilizado em alguns Beetleweights na arma, mas especificamente também lá nos robôs da GVS. Então tem alguns motores que dá para utilizar na Hobbyweight. Na Inchweight, dá para você utilizar os motores da linha 1806, que são motores menorzinhos que também dá para fazer com o sistema tangenciado, certo? Tá, então vamos lá ao que interessa. Quais que são as vantagens do sistema tangenciado em relação ao sistema convencional com motor escovado e caixa de redução? Você economiza peso, economiza também espaço. O peso que você vai economizar não é tão grande assim, mas espaço você economiza bastante. E nisso que você economiza espaço, você consegue deixar o seu robô mais compacto e você consegue investir em mais estrutura. Então, no que você consegue... Então, a vantagem desse sistema é que você economiza peso e espaço. Então, principalmente espaço, o peso não é tanto assim que você economiza. Mas no que você economiza espaço do seu robô, espaço interno, você consegue diminuir a estrutura dele. O espaçamento interno dos componentes, você consegue diminuir tudo isso. No que você consegue diminuir, você consegue aumentar um pouco a estrutura do seu robô, ou seja, a espessura de parede, por exemplo. Então isso já faria com que seu robô ficasse ali com uma estrutura um pouco mais robusta. Outra coisa também é que você pode utilizar esse peso que você economizou e esse espaço que você economizou tudo mais para fazer uma arma com uma massa um pouquinho maior. Então vamos supor que um Beetle convencional utilize uma arma entre 300 e 350 gramas. Então você poderia utilizar uma arma de 400 gramas, por exemplo. Então dá para você fazer uma coisa bacana com um robô tangenciado. E também, esse sistema tangenciado ele é muito conhecido por ter uma locomoção muito rápida. Então os robôs da GVS hoje, na areninha, eles são os mais rápidos da categoria. Então a gente estima ver isso aí em outras categorias no futuro também. Não sei se eles estão com algum projeto, alguma coisa assim, mas se alguém já está utilizando em Beetle, pode utilizar também em robôs maiores. Já coloquei aqui até alguns motores que poderiam ser utilizados, né? Então eu até peço desculpas, está tendo alguns fogos, né? Porque o pessoal aqui da minha cidade, quando é época de política, eles ficam bem afoitos e fica esses fogos de artifício. E quais que são as desvantagens desse sistema? Então, novamente, eu vou mostrar aqui para vocês uma roda, né? E vou mostrar para vocês aqui quais que seriam os problemas desse sistema tangenciado. Então, lembrando, o sistema tangenciado é aqui, ó. Tocou na borda da roda, ela gira, certo? Então, se essa roda for danificada, o motor ele não vai ter mais aqui, ó, a borda da roda for danificada, algum robô horizontal spinner ou algum outro robô der dano na roda do seu robô, o motor que está ali tocando o eixo, ele vai girar em falso em alguns momentos. Então, se ele cai em algum desses pontos em que a roda está danificada, ele não vai conseguir girar de forma adequada. E às vezes você pode perder a locomoção de um dos lados. Então, aquela cena comum que a gente vê robozinhos com a roda de neoprene, perde metade da roda e continua andando na arena, isso não é uma realidade para os robôs com sistema tangenciado, infelizmente. E outra coisa é que você provavelmente vai ter que precisar proteger as rodas do seu robô, né? Então, para alguns projetos que utilizam roda exposta, vão ter que proteger essas rodas para utilizar o sistema tangenciado.
Isso não é uma realidade muito grande na areninha. Muitos robôs já utilizam rodas internas, que é a forma mais, como é que eu posso dizer, mais prudente de você construir seu projeto, porque você tem menos uma estrutura ali externa que pode dar dano no seu robô. Assim, uma coisa importante de ser mencionada é que a forma que fixa a roda na estrutura é muito interessante. Então, vou mostrar para vocês aqui uma imagem agora, certo? Então, essa imagem que está aparecendo para vocês aí é de um eixo que o pessoal utiliza. Eles colocam rosca em uma das pontas desse eixo e ele é fixado na estrutura. Então, esse eixo ele é fixado na estrutura, é parafusado aí, né? Ele vira um parafuso, é fixado na estrutura e ele é fixado. Beleza. A roda ela é colocada com rolamentos nos hubs, normalmente com um hub sextavado, que o pessoal acaba utilizando algumas rodas da Bunnybots, que vocês vão conferir aí no final do vídeo. E com esses rolamentos ela gira livremente nesse eixo, certo? Então, cada roda ela leva 2 rolamentos, um na frente e outro atrás, e ele fica preso nesse eixo, então ainda tem um giro livre. E o motor ele é colocado estrategicamente ao lado dessa roda, para que o eixo ele fique pressionando a borda da roda, certo? Então é isso que vai fazer com que não haja tanto deslizamento assim. Então, ele aplicando pressão ali na roda, ele consegue transmitir a rotação. Tá, então chega de enrolação, né? Já chega de falar para vocês aqui agora só dar teorias, de dizer que é assim que faz, é assim que pode fazer. Então acho que vocês estão sentindo falta de ver realmente como é que é o sistema, de saber como é que é um robô com esse sistema, como é que é a estrutura dele, como é que é esse mancal que eu estou falando. Então, tudo isso eu vou mostrar para vocês agora. Então, graças à minha participação no último desafio AGVS, em 6º lugar, que, modéstia à parte, eu consegui ficar em 5º lugar, então fiquei muito feliz. Fiquei apenas atrás da AGVS. Então, depois de conversar com o pessoal sobre o sistema tangenciado, eu trouxe para vocês um vídeo de um dos robôs deles, né? No caso, o robô Aloco. Então, em conversa com o Monteiro, eu cheguei para ele e falei: Monteiro, e se a gente mostrasse o sistema tangenciado do seu robô? Ele topou, então fiquem agora com o vídeo do Aloco, né, que seria uma espécie de dissecando o Aloco para mostrar para vocês o sistema tangenciado. Uma coisa interessante sobre o Aloco, ele no vídeo ainda não tinha acabado a competição, mas ele foi campeão do 6º desafio AGVS. Então vocês vão estar conhecendo agora o sistema de locomoção do robô campeão do último desafio AGVS. Beleza? Então aproveite o vídeo, daqui a pouco a gente retorna aqui. Pessoal, então dá uma explicação aí pro Lismael sobre o tangenciamento. Eu sou o Vinícius Monteiro, eu sou aqui da AGVS, tá? Esse daqui é o robô Aloco. Tô indo pra final agora, lutar contra o robô do Vagnão, contra o Twin Beast. Acabei de ganhar do Sombra. Vamos que vamos. Mas falando aqui do tangenciado, né? O robô tá tudo aberto aqui, aproveitar esse momento. Então vamos lá. Tem esse motor que é o motor da locomoção. Ele tem essa pecinha aqui, que é a peça que dá tração, né? Deixa eu achar. Essa daqui é a peça rolamentada, ela vai aqui e a roda, ela vai entrar desse lado. Tem que ter um hub. Tem 3 tipos de hub que eu deixei separado para vocês, tá? Então você pode usar bucha de latão, ó, funciona muito bem. Tem um furo que pega direto nessa peça, só para a bucha não sair. Você pode usar a bucha de alumínio, claro, rolamentado dos 2 lados. Aí que tem uma bucha, né? Rolamento aqui. Também vai funcionar muito bem, né? Essa daqui ela é sextavada, então ela casa certinho com as rodas que vem lá da Bunnybots. Essa roda da Bunnybots, pro tangenciamento, ela não é tão boa, porque ela acaba perdendo muito fácil aqui essa aderência. Então, a gente teve uma evolução que a gente faz nas nossas rodas. Então, essa daqui é uma roda feita por nós. A gente coloca no torno, tira toda essa borracha. E essa é uma roda de poliuretano. Você pode comprar, cara, um moldezinho fácil de fazer, mistura as 2 partes, colocou no molde, deixa 12 horas, você tira a roda desse jeito. Ela tem uma aderência muito boa, uma pega assim. Cara, a pega dela é realmente muito boa. Comparado com essa roda, ó, a diferença dá pra sentir aqui. Eu tô colocando a mesma pressão, tá? E o desgaste dela é bem menor. Então, vale a pena fazer as próprias rodas. A gente também tem uma opção de roda de borracha, que tem vários casos aqui que a gente usa, tá? Tem uma borracha natural, a gente usina na própria fresa essa borracha. Aqui já tá o sextavadinho aqui pro hub, né? O hub encaixa aqui dentro. Também é uma opção muito boa, principalmente se você vai lutar contra um horizontal spinner. Esse é o Aloco e essa é a nossa locomoção tangenciada. Muito obrigado, pessoal,
E sigam o Lismael no canal e escutem os podcasts do Lismael. Vamos lá, parabéns, Craft. Valeu, Monteiro. Viu? Não é tão difícil. O sistema tangenciado, ele parece assim um pouco complicado, mas ele realmente é um pouco complicado, então ele necessita de algumas atenções na construção, a pressão da roda, a fixação, o motor certo, a bucha do tamanho certo. Então tudo isso é interessante que a gente veja e tenha uma atenção especial na hora de montar, assim como qualquer outro sistema de locomoção, né? E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu fiz com muito carinho para vocês, porque eram dúvidas que eu tinha, coisas que eu não sabia, que me dificultavam na hora de fazer um sistema tangenciado. Eu vou estar migrando o Taiko Machida para um sistema tangenciado, que vou tentar fazer de uma forma um pouquinho diferente do que o pessoal já tem feito ultimamente. E se você tiver alguma dúvida, alguma coisa assim que você queira acrescentar nesse vídeo, ou que faltou, alguma dúvida que ficou, para que eu possa posteriormente responder vocês, você pode deixar no campo de comentários aqui no vídeo, certo? Então você pode comentar lá, ou então mandar diretamente nas redes sociais da Robot Life, como no Instagram, que está @loja_robotlife, ou então também no e-mail, lojarobotlife@gmail.com. Então você pode mandar suas dúvidas lá. Então não esqueça também de escutar o nosso podcast, né, Combate de Robôs. Você encontra nas principais plataformas aí de música e de podcasts. Também o link está aí na descrição do vídeo, beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, pessoal, e valeu!